No princípio, lá na minha infância, eu tinha um probleminha, não sei se era dom, né? Se já era um início de um dom espiritual, né? Assim, de falar com as pessoas que já faleceram, né? Mas eu não sabia explicar esse dom, porque eu era muito criança, eu tinha 8 anos de idade, 7 para 8 anos, eu comecei com isso, com essa história comigo, né? E o que acontece? Na minha família, eu tinha uma tia, por parte de mãe, que era espírita praticante, que observou eu conversar sozinho, né? Pelo meu pai, pela minha mãe, eu estava ficando doido, eu tinha problema mental. E ela observou que eu tinha um problema espiritual, eu tinha algo espiritual. E ali começou a minha vida espiritual, né? Por minha tia ser praticante, seguir um terreiro de Umbanda, né? Em Guaçuí, e um dia resolveu me levar. Mas eu era muito criança, não tinha assim sabedoria de como era aquilo, como que era o espiritismo. Tudo para mim era uma brincadeira, né? Até as pessoas com quem eu conversava, para mim era real, conversava com pessoas real. Mas eles observando, eu falava sozinho, né? Até na ocasião, recentemente, tinha falecido uma senhora, com a qual eu tinha um apreço muito grande por ela, eu era muito apegado a essa senhora. Ela faleceu, né? Veio a falecer, e no outro dia seguinte eu estava conversando com ela, o nome dela era Dona Isabel. Aí aonde minha tia observou a Dona Isabel, eu falei assim, então já estou sabendo que o problema dele é espiritual. Me levaram, ela me levou para o centro que ela seguia na ocasião, porque ela morava na atividade, lá no Morro dos Cabritos, onde ela morava antigamente, e ela me levou nesse centro espírita que ela seguia, no seu Lindenberg, mineiro. E lá ele disse para mim, né, ela explicando depois, né, eu como era criança eu não entendia nada disso, que eu tinha um dom espiritual e tinha que desenvolver esse dom. Tudo bem. Aí meu pai e minha mãe autorizou ela me levar, né, nas reuniões que tinha lá na época. Eu fui seguindo ali como uma criança, mas aí eu fui crescendo, né, e entendendo o porquê desse dom. Aí eu entrei na corrente, na época, né, por autoridade, por meu pai permitir, minha mãe permitir, eu entrei na corrente com 9 anos. Com 10 anos de idade, eu já estava vibrando no santo. Já tinha vibração no santo. Já sentia algo em mim, né? Não é como a incorporação de hoje. Mas eu tinha aquela vibração que eu pegava algo, mas também não entendia o que acontecia comigo. Por que eu pegava aquilo ali? Por eu ser criança demais, né? A gente não tinha um entendimento. Mais que ele explicasse o que na mente de uma criança funcionava, o que ele entendia. Queria brincar. Eu achava que aquilo ali era uma brincadeira. O tempo foi passando, né? Eu vibrando em todas as linhas. A primeira linha que eu vibrei foi na linha do boiadeiro, né? A segunda linha que eu vibrei foi na linha do caboclo. Enfim, minha mediunidade começou aí, né? Foi o tempo passando na minha vida. Quando eu completei mais ou menos 15 anos, em 89, eu perdi meu pai de santo. Eu entrei na Umbanda no ano de 1984, né? E fiquei lá 5 anos com ele. Com 5 anos já estava mais ou menos mais entendido daquilo que quando eu comecei, dentro da linha espiritual. Aí eu já vibrava nas linhas todas, mas não era um médium desenvolvido ainda por completo. Eu estava em desenvolvimento espiritual. Mas cada ano a gente entendia o que acontecia naquela evolução que a gente tinha. Mas em 89, meu pai, né, meu zelador de santo, ele veio a falecer. Aí começou na minha cabeça, eu não queria ser mais médium, não queria continuar o espiritismo, né, que eu tinha pegado um carinho muito grande por ele, um carinho de respeito, né, por ele ser uma pessoa bem idosa na ocasião, Celeno, e ele falava, conversava muito com a gente, eu era o mirim da corrente dele. Ele tinha um carinho muito grande por mim, ele falava que eu tinha futuro dentro do espiritismo, se eu continuar assim, porque eu era muito curioso, tudo perguntava, tudo que eu tinha dúvida eu perguntava. Eu não vinha com dúvida para casa, eu acreditava nas coisas que ele falava comigo. Enfim, em 89 ele veio a falecer.
Ali parou minha vida espiritual. Eu achava que não ia mais voltar para o espiritismo. Por eu ter irmãos da minha família mais velho, irmão e irmã, por ser de outras religiões, eles eram evangélicos, né? Eles acabaram fazendo minha mente, minha cabeça e me levaram para a Igreja Assembleia de Deus. Ali começou uma nova vida em outra religião. Eu fiquei na Igreja Assembleia de Deus mais ou menos quase 3 anos. E dentro desses 3 anos eu peguei espaço dentro da igreja. Eu tocava instrumento de corda, eu cantava, eu tinha facilidade de fazer melodia de hino, compor hino, né? E eu acabei passando a ser regente de uma banda de mocidade evangélica. No ano de 90 até 93. E chegou um belo dia, um ótimo dia, o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, que eu era congregante de filial, né, de congregação, ele pediu que nós reuníssemos todas as mocidades para nós fazer uma apresentação de um trabalho, um tal dia que seria naquela semana, para uma mocidade suprema que vinha de Madureira, né, da matriz, no caso, na época. E eu estava muito envolvido naquela ocasião com aquilo ali. Eu gostava de fazer certo, direitinho aquilo que eu fazia, estava muito empolgado. Eu era regente dessa banda da mocidade. Nós ensaiamos a semana toda para apresentar o trabalho no domingo. Quando foi no domingo, nós saímos do estudo bíblico, né, da escola dominical, no domingo de manhã, e vamos ensaiar novamente. Eu e a mocidade. Era mais umas 50 jovens que faziam parte desse coral da mocidade na época. E saímos o dia inteiro. Bonito. Para fazer bonito de noite. Mas eu não sabia que meu dia e minhas horas dentro da igreja evangélica estavam com hora contada para me sair. Também. Seria aquele dia. Naquele dia, quando reuniu o culto, vamos abrir o culto e vamos apresentar todas as mocidades, todas as congregações de todos os bairros, né? Eu era do bairro da SEAB, fazia parte da congregação da SEAB. Vamos ensaiar, fizemos bonito, vamos fazer uma apresentação legal de um trabalho bonito. Nós estávamos num galpão aqui em Itaperuna chamado ABB, que a igreja era muito pequena e tinha que reunir todo mundo naquela época. E reuniu todas as mocidades, todas as igrejas, todas as congregações daqui, do campo de Madureira, da Igreja do Relógio, reuniu ali no ABB, que estava esperando uma mocidade que viria de Madureira. Mas eu já estava notando que a tarde estava vindo e eu já estava ficando diferente, me sentindo mal com aquilo, sei lá, tem algo estranho comigo, algo que parece que vai acontecer. Né? Na hora de apresentar o culto da mocidade, eu comecei a passar mal. E meio aquele movimento de pessoas ali, estava vindo 2 pessoas em minha direção, vestido de branco, parecia médico. Mas não eram pessoas de cor, né? Digamos assim, pessoas misturadas, mulato. Um fala assim, 2 homens mulatos, que estavam vindo para o meu lado. E olhando para mim, eu notando aquilo. A partir dali, eu comecei a sentir que eu estava descontrolando todo. Como eu estava com uma guitarra na mão, e eu que tocava a mocidade, nós, que era o coral, né, eu comecei a tocar um ponto espírita que veio na minha mente, pontilhar a guitarra. Aquele ponto assim, quer ver? Bahia, oh África, vem cá, vem me ajudar. A sorte que ninguém entendeu aquilo, só eu que sabia o que estava fazendo. Então não perguntando se é um hino novo que você está fazendo? Não, eu pensei, não, é um hino novo que eu estou fazendo. Mas eu sabia o que era. Quer dizer, dali eu não consegui fazer nada, não consegui apresentar meu trabalho. Entreguei ali para os outros irmãos. Falei, não estou passando bem, estou passando mal, eu vou procurar um ponto de urgência para mim. Acho que minha pressão não está boa, antes que eu faça fechando aqui, eu vou sair. Quando eu saí, consegui sair do galpão do ABB, cheguei na porta do galpão, veio uma irmã na ocasião, chamada Irmã Gessi Cabral, ela era muito forte em oração.
Até hoje eu acho que ela é muito conhecida. Irmã Gessi Cabral. Ela segurou no meu braço, ela falou assim: meu filho, Deus está falando uma coisa para mim, que é para você voltar para o seu lugar de origem, de onde você não devia ter saído. Quer dizer, aí eu me liguei, então eu vou voltar para o Espiritismo. Saí dali, passando mal, vim embora para casa, fiquei a noite toda passando mal, não entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu não podia falar com meus pais também não entendiam isso, né? Eles não entendiam o que era, porque eu não conhecia a voz nem por parte de pai, nem por parte de mãe. E minha mãe dizia que o meu avô, parte dela, pai dela, era um grande rezador da ocasião aqui, mas não era médium corporativo, não trabalhava no santo, ele só rezava. E meu avô, por parte de pai, também era rezador, mas eu nunca não conhecia a voz. Quando fui na segunda-feira, fui trabalhar, passando mal, e aquele desejo, tem que voltar. Saí do meu serviço, saí do colégio, na época eu estudava, onde eu vim parar? Numa encruzilhada aberta. Fiquei 3 horas na encruzilhada, batendo o pé no chão, rodando, falei, voltei. Aí começa a minha verdadeira história na Umbanda. Em 93. E desculpa te interromper, pai, mas só uma pergunta. Que o senhor comentou sobre esse terreiro do senhor Lindbergh, né, que o senhor começou. Esse terreiro era em Guaçuí, que o senhor falou? E pai, sobre esse terreiro que o senhor começou, né, do zelador do senhor Lindbergh, como que, se o senhor sabe essa história, como que ele começou no santo, como que era o terreiro dele? Bem, o pouco que eu conheci e convivi com ele, ele era filho de escravo afurriado, bem recente na época dele, no tempo, porque quando eu conheci ele, ele já tinha 99 anos de idade. Quando ele faleceu, ele tinha 104 anos de idade. E ele não detalhava, quem detalhava sempre pra gente algo que a gente perguntava era os filhos dele. Ele não gostava de contar a história dele para nós, dizia que a história dele era muito triste. E sempre foi triste a história dele. Mas pelo que eu poderia saber dele, ele era uma pessoa sábia, ele era um grande sábio, não era de muita conversa. E tudo que ele dizia, que queria ver a nossa evolução, a evolução dos seus filhos. Naquela ocasião, a gente não chamava de babá, a gente não chamava de pai, os pais de santo, aquelas pessoas. Eles chamavam de padrinho, ou pelo nome, porque eles mesmo não adotavam isso, não gostavam que chamasse de pai nem babá. E o que acontece? Eu, pelo pouco convivi com ele na minha infância, com a adolescência, até hoje eu estou uma imaginação dele, de uma grande admiração de uma pessoa muito boa, para todos que procurava, porque o que ele ensinava a gente era ajudar o próximo, sem medir esforço. E a frase que eu nunca esqueci que ele falava comigo, com nós, amar alguém mesmo que esse alguém não te ame. Faça para alguém, mesmo que se esse alguém um dia você precisar não fazer nada para você. Você está fazendo a sua parte. Quer dizer, ele era uma pessoa do bem. Uma pessoa que, o cativo na época, ele contava a história dele, realmente ele era mesmo filho de escravo, pela trajetória dele, do ano, da época, da ocasião, fiz as contas na ocasião, isso mesmo batia, mas ele não detalhava detalhe para nós. Ele só falava assim, que manda daqui para frente. A última vez que teve reunião no terreiro foi no mês de maio, eu me lembro. Ele batia sexta-feira, por quinzena, 2 vezes por mês, por quinzena, sexta-feira. Na primeira quinzena do mês de maio, ele falou assim, quando encerrou o trabalho, vocês vão rezar por mim, que talvez não haverá trabalho no próxima quinzena. Mas ninguém imaginava nada, A gente não imaginava que ele ia morrer. Detalhes. Eu sou linda, ele chamava de Solinda. O nome dele era Solindenberg, a gente chamava ele de Solinda.
ele disse que talvez na próxima gira não haverá gira. Bem, eu nunca aqui na cabeça, não vai ter gira por quê? Talvez não vai ter por quê. Quando estava aproximando a próxima gira da quinzena, ele veio a falecer. Ele faleceu no lugar onde ele ficava lá, sentado no toquinho, que ele já era um preto velho em vida, né? Sentadinho no toquinho, conforme as irmãs deles, né, as primas que auxiliavam ele ali, dizia, foi o que ele falou no jeito que ele ia sentar e não ia levantar. E foi o que aconteceu. Ali, para mim, o mundo acabou. Aí eu fiquei mesmo, não vou mais seguir espiritismo, não quero mais voltar para o espiritismo, não quero ser médico de ninguém mais, não quero continuar no espiritismo. Onde vem meus irmãos, mais velhos do que eu na época, me trouxe eu para a Assembleia de Deus. E no terreiro do senhor Lindbergh, lá se trabalhava somente com Umbanda ou também tinha santuário ou alguma outra linha? A gente chamava na época lá de Umbanda de mesa. Né? É Umbanda de mesa. Que é diferente da nossa Umbanda hoje, assim, do modo que a gente trabalha. Né? A Umbanda de mesa dele é, digamos assim, a linha que ele trabalhava. Né? A gente fala hoje orixá, mas ele antes falava, né, espírito dos astros, né, que é São Jorge, Santa Bárbara, né, Nossa Senhora. Mas hoje a gente sabe que essas linhas, né, que ele dizia, para mim hoje é orixá. Né, os preto velho que trabalhavam em pé, não trabalhavam sentado, alguns trabalhavam sentado, né? A gente não entendia bem da situação na época, falava que aquilo era quibandeiro. Né, os caboclos vinham igual os preto velho, tudo era numa linha só, boiadeiro. Só raramente que nós trabalhávamos com Exum, raramente, muito raro. E quando nós íamos trabalhar com Exum, nós saíamos de dentro do barracão, de dentro do terreiro, para fora. Ele não deixava o Exum trabalhar dentro do centro. Né? E aquelas linhas famosas da Umbanda, que é marinheiro, né, do povo d'água, tudo aquilo ali formalizava a nossa corrente espiritual. Quer dizer, eu fui desenvolvido dessa forma. Né? E bonito, porque as pessoas chegavam ali com problemas de saúde, assim, tipo assim, estou sentindo uma dor de cabeça, saí dali sem dor de cabeça. Ah, estou sentindo uma dor dor de dente, rezava, espinhela caída, rezava e saía dali bem. Quer dizer, então funcionava, né? Era a fé das pessoas e com a força daquele trabalho. Né? Sim. E no aspecto físico do terreiro, o senhor falou que era uma Umbanda de mesa. Trabalhava-se literalmente numa mesa, tinha um altar? Digamos assim, o meu terreiro aqui é mais ou menos semelhante com o dele lá. Né? Tinha a área da assistência, né? Lá de lá. A assistência não misturava com a gente, só que era um terreiro de entulho, né? Uma casa de, como falava antigamente, de barro, de sapé, né? Botar mais ou menos aí uns 80 metros quadrados, né? A mesa semelhava com essa minha, mas só que a dele era de madeira, não era assim de pedra, né? O santinho tudo em cima com litro d'água, você lembra? E ali nós trabalhávamos. E a raiz dele era uma raiz familiar? Ele começou no espiritismo com os pais? Sim, os pais dele eram espírita, era já mesmo um bandista de raiz. Ele era um bandista de raiz, ele nasceu dentro do espiritismo. Esses que eram escravos, né? Escravizados. E eles já tinham terreiro aberto e ele... Não, aí eu já não sei te informar. Se os pais deles tinham casa aberta. Mas a família era toda ali de Guaçuí, né? Não, era uma cidade de Minas chamada Santa Bárbara. E dali foi para Guaçuí, né? Guaçuí era o terreiro não era o terreiro dele, porque ele era de Miraí. A casa dele, ele falava assim, minha casa não quero ser espírita. Guaçuí, ali, era o local que ele se reunia, né? Numa casa deles ali mesmo, né? No quintal, uma roça na época, que ele se reunia, ali era o terreiro. Mas ele mesmo residia em Miraí. E aproveitando, pai, o senhor se lembra de talvez algum ponto cantado, algo que era muito específico de lá, principalmente de ponto, né?
alguma coisa que o senhor tem na sua memória de alguma entidade que já não é mais comum se ver na Umbanda atual e da nossa região, por exemplo? Bem, o ponto que ele gostava muito de cantar lá era um ponto de Preto Velho assim, quer ver? Eu não tenho nem pai nem mãe, eu não tenho ninguém por mim. Minha mãe é Nossa Senhora, meu pai é Senhor do Bom Fim. Minha mãe é Nossa Senhora, meu pai é Senhor do Bom Fim. Oi chora papai André, oi chora papai André, oi chora papai André, Oxóssi do Arerê. Esse era o pontinho que ele gostava muito de cantar. E pedia que a gente contasse esse ponto com frequência. Acho que era a história dele, né? Talvez ele refletia nesse ponto a história dele, que ele não tinha nem pai nem mãe. E quem ele tinha por ele, Deus Nossa Senhora. Entendi. E voltando na sua trajetória, pai, o senhor comentou, né, que passou esses quase 3 anos dentro da igreja, teve aquele evento, né, da mocidade e que a partir dali o senhor retornou para o espiritismo. E como que foi esse retorno? Como que foi a sua caminhada a partir daí? Quando eu saí da igreja, né, que eu tomei por decisão mesmo de sair da igreja evangélica, né, eu já estava mais ou menos com 17 anos para 18, eu já estava casado. Né? Já estava casado, a minha esposa na época não era da igreja evangélica, e eles mexiam muito comigo por eu ser casado com uma pessoa que não era da igreja. Isso também foi o grande motivo de eu sair da igreja. Eles implicavam comigo muito. Né? O pastor me cobrava muito isso. Né? E eu, por ser jovem, minha esposa também jovem, a mãe dos meus filhos jovem, nós tínhamos problemas, né, de separação, de ir, voltar, separa, volta. O que aconteceu? Um dia eu fui procurar ajuda, parece que isso tinha que acontecer comigo, para mim voltar para o espiritismo. Aí eu fui procurar ajuda espiritual, na ocasião das pessoas, né, e até mesmo assim, se eu sentir bem em algum lugar, eu quero seguir algum lugar para me voltar novamente, com confirmação para o espiritismo. O primeiro lugar que eu fui foi a dona Almerinda aqui, minha vizinha próxima. Pedi ajuda, ela me acolheu com carinho, com amor, né? E para me ajudar, tudo bem. Fui bem recebido por ela. Depois, a segunda ajuda que eu fui procurar foi o Marco Aurélio, meu amigo Marco Aurélio de Bananeira. Me trouxe com carinho, com amor, me acolheu. Tem até uma historiazinha antes de eu chegar no Marco Aurélio, o que aconteceu? Fui procurar o Marco Aurélio, eu não sabia onde que era o centro do Marco Aurélio, né? Direito, desci do ônibus, no ponto do ônibus. Aí eu perguntei a um rapaz que estava num trator, estava conduzindo um trator, perguntei onde que é o Marco Aurélio aqui. Ele falou que você está procurando o Marco Aurélio para aqui. Eu falei, não, eu preciso conversar com ele, você já sei. Você precisa de trabalho espiritual, então eu vou levar você num lugar que a pessoa vai fazer muito melhor que ele. Mas antes de chegar no Marco Aurélio, eu entrei com uma estrada no trator dele, desci à direita, cheguei lá na frente, uma irmã de oração. Ele falou, o que você vai resolver o seu problema? Seja o seu problema que for. Eu falei, mas o meu problema é espiritual. Eu sou espírita, afastei e quero voltar. E estou com problema de família. Não, mas aqui então te vai ajudar o seu problema de família e o seu problema espiritual, às vezes é buscar o Espírito Santo. E fez uma sessão comigo lá, falou, pegou, acho que ela incorporou também lá, junto lá, né, porque isso é uma história que depois, mais para frente, um dia eu conto, na maneira de eu entender isso. Me recebeu bem. Tá, tudo bem, fiquei satisfeito. Agora você não me coloca para ver no trator, você me deixa no ponto do ônibus, então me embora. E ele me colocou no trator, novamente, me colocou no ponto do ônibus que daria no portão do Marco Aurélio. Mas ele não podia me vigiar, porque ele já estava com o horário contado, que estava de ser pegado de alguém, né? Ele não podia ficar com minha conta ali até o ônibus vir. Aí eu vi que desceu uma pessoa, abriu uma porteira, né? Eu perguntei, onde que é o Marco Aurélio? Aqui, aqui, se você descer aqui. Fui parar no Marco Aurélio. Cheguei no centro espírita do Marco Aurélio, me situei lá, veio aqui meu lugar. Senti a minha casa, pelo carinho que aquele homem me tratou, pela boa vontade, o carinho que ele me recebeu, né?
Mas como eu tinha uma vida atribulada de horário de trabalho, falei, aqui fica muito longe para mim, eu não tenho condução própria. Como é que eu vou vir parar aqui? Né? Ele me recebeu, me ajudou, o preto velho dele me atendeu. Poxa, isso que ele foi para me incentivar. Voltei, saí dali, outro dia, né? Fui trabalhar, aquelas mensagens que o preto velho dele me falou e me recebeu maravilhosamente bem. Foi esse que é o meu caminho mesmo, o espiritismo. É voltar para o santo onde eu nunca devia ter saído. Eu encontrei aqui no aeroporto uma senhora na ocasião chamada Dona Maura. A Dona Maura, ela tinha um centrozinho de umbanda pequenininho. Eu falei para ela a minha história, ela falou, vou te ajudar, meu filho. Você vem para aqui para minha reunião, para você conversar com os guias. Mas ali então, o meu problema com ela era meu problema de família. Né? Minha esposa, que nós éramos muito jovens, eu e ela, nós tínhamos problema, já tinha um filho, você lembra? E eu levei a minha fé ali no centro de Dona Maura, eu conheci duas pessoas que auxiliavam ela lá. Uma chama Vera e a outra Madalena. Pronto. Foi nessas duas pessoas que eu me firmei. Foi o grande exemplo para a minha retornação ao espiritismo. Eu me inspirei na Vera. A Vera trabalha, que ela é viva até hoje, igual a madrinha minha. E a Madalena, a mesma coisa. Eu falei, não devia ter saído do espiritismo. Aquelas duas me incentivaram novamente. Mas eu fiquei numa situação psicológica, um problema de família, meus problemas para trás, parece que eu estava amarrado. Os meus guias chegavam em mim, eu não sabia cantar ponto, eu não sabia ver as coisas conforme eu via antes. Mas fui novamente me ajudando e sendo ajudado por elas e a Dona Maura. Né? E aconteceu um dia que uma amiga minha falou assim, Marco, vamos abrir um centro para nós? Olha, eu tinha 18 anos, né? Mas eu sou de Ogum, esse filho de Ogum é corajoso, né? Eu segui o conselho dela, vamos abrir um centro para nós. Meu primeiro centro foi a Tenda Espírita, Vovô Serramar e Maria Baiana, na Rua Praça da Paz. Em 96, abrimos o centro espírita, nós ali, com a cara e coragem, porque naquela ocasião você tinha que entender, você tinha que saber o que era espiritismo, ainda mais para você abrir um centro espírita. A responsabilidade era muito grande. Aí nesse meio tempo eu encontrei o meu irmão de santo hoje, né? Na época nós tínhamos mais ou menos regularidade, que era o Evani. O Evani já tinha a casa dele aberta. Né? Ele me deu uma força dentro do centro, na abertura, nós abrimos o centro, e o centro ficou aberto por 2 anos. E era bem movimentado. E ali dentro desse centro, foi aonde eu conheci a minha futura mãe de santo, que era Maria Moura. Maria Moura de Ogum. Foi ali que eu conheci ela. Ali começou a minha história novamente da Umbanda. Né? Quer dizer, o que eu dizia no passado, que eu não queria ser médium de ninguém, que eu não ia mexer mais com o espiritismo, eu estava vivendo completamente diferente daquilo que eu pensava antes. A minha mediunidade já estava completamente mais evoluída do que era antes. A partir de então, eu já não sabia o que eu falava, eu já não ouvia mais, não entendia o que as pessoas me falavam. Quando acabava a minha gira ali, eu tinha que estar perguntando às pessoas o que aconteceu, o que eu fiz coisa errada. Né? Eu não sabia mais dominar esse lado. É onde eu vi que eu tinha que fazer uma obrigação para o meu santo, continuar com a mesma obrigação. Aí encontrei a Dona Maria Moura e perguntei se ela me receberia na casa dela, como médium, para mim fazer as minhas obrigações, e ela me abraçou com os 2 braços, me acolheu. Né? Tanto a Maria Moura, quanto os auxiliares dela, que é a Dorimar, que é a filha dela, o genro, o Vivaldo, eles me abraçaram e me acolheram como um filho de sangue, não como um filho de santo, muito mais do que um filho de santo, como um filho de sangue. O carinho que eles tiveram comigo. Ali eu fui trabalhando com eles, né? Mas tinha minha casa aberta aqui.
Até um belo dia o meu preto velho fechar esse terreiro. Que estava acontecendo algo dentro da casa, que eles sabiam, estavam vendo, mas eu não sabia. Eles fecharam o terreiro. Acabou com o terreiro. Eu tinha uma corrente de médios, de mais ou menos 25 médios na época, eu menino, e com uma corrente de médio já, né, estava dando certo, pelo menos é o que eu via na época, né? E sim, fui para o centro da Dona Maria, ali comecei a fazer minhas obrigações, eu não parei com meus compromissos caros, porque eu fechei o centro da Praça da Paz e abri na minha casa um cômodozinho para ter meus atendimentos particulares, para eu continuar, porque a minha intenção era abrir meu centro mesmo e formalizar minha corrente. Fui para Maria Moura, fiz as minhas obrigações de santo na ocasião. Nós fizemos todas as obrigações que tinham que ser feitas. Estava com a minha corrente já formada, aonde eu vim abrir aqui meu centro, aqui em cima, no aeroporto, na Paula de Oliveira, na parte alta, que é a Tenda Espírita Senhor do Bom Jesus Elado. E abrimos aqui em 1999, no dia 2 de dezembro de 1999. E estamos até hoje aqui, graças a Deus, né, aberto nossa casa. Recebemos muitas pessoas para nosso trabalho. E todos que me procuram para ajuda espiritual, para caridade, paz, nós estamos aqui juntos, né? Por qualquer uma pessoa que precise de mim, atendo de coração todos que me procurar, enfim. E, pai, dentro da sua trajetória, tanto lá na Dona Maria Moura, como também já com o terreiro do senhor, né, aberto a partir daí, e a Umbanda de mesa, as linhas de santuário, o senhor teve contato com isso na Dona Maria Moura, ou o senhor deu sequência a isso no seu terreiro, de alguma maneira? Eu peguei um pouquinho de cada, digamos assim. Eu continuo desde quando eu comecei do mesmo jeito que eu aprendi lá atrás, que eu via, né? Eu continuo, digamos assim. É um pouquinho santuário, né? Uma mistura de santuário, um pouquinho Umbanda de mesa, um pouquinho Umbanda de hoje, né? Porque como eu estava na época aprendendo, eu era muito observador, eu não queria copiar, vou fazer igual, né? Cada um tem que criar o seu meio. Eu penso assim, cada um tem que ter seu meio, tem que criar o seu jeito de ser. Já que você vai apresentar um dia um trabalho para alguém, que fulano faz assim, o Marco faz igual fulano. Não, você tem que criar o seu meio, o seu santo tem que ser criador disso aí, né? Ele tem que te dar imaginação. Hoje, por exemplo, aqui, né, por ser uma casa de rezas e orações, o meu ritual mais forte aqui dentro aqui é rezas e orações, né? É o meu ritual mais forte daqui. E, por ser casa de Umbanda, né, o que acontece? O meu ritual da Umbanda, né, é aquilo que o Preto Velho faz, aquilo que o Preto Velho ensina, né, e a gente tem que obedecer, ser obediente ao Preto Velho, né, que aqui é a casa do Preto Velho, né, e ele nos ensina e nós temos que cumprir os ensinamentos dele. Porque o que ele ensina é coisa da Umbanda, né? Digamos assim, a Umbanda, ela está mais ou menos misturada, Umbanda e santuário, né? E o senhor, dentro dessa trajetória, tanto lá atrás com o senhor Lindenberg, o senhor Linda, né? Com a Maria Moura, e essa trajetória que o senhor teve com essas figuras que cuidaram do senhor no santo, o senhor chegou a herdar alguma entidade ou algum tipo de fundamento? Sim. Hoje eu tenho uma entidade chamada Vovô Cachixinho da Bahia. Eu herdei isso do Sr. Lindenberg, do Sr. Linda. Tenho o maior orgulho disso, porque se não fosse ele, esse Preto Velho, talvez já tinha parado já novamente com a Umbanda, porque a gente encontra muitos espinhos dentro da Umbanda, né? A gente encontra muitas lutas, muitas provações com as pessoas dentro da Umbanda, né? E esse Preto Velho que nos orienta, ele que mantém essa casa em pé, eu herdei isso dele. Tenho o maior, foi a única entidade que eu herdei dele. Eu fui o único na época. E o que ele passava para a gente era
uma escola, e nós aprendia. O que ele queria que nós aprendesse, nos defender. Tudo que ele queria, eu quero que vocês aprendam a se defender. Porque no mundo futuro vai ser ainda muito mais pior ainda. É o que acontece hoje no nosso mundo. Não só na Umbanda, mas quando as outras religiões, a mesma coisa, todos encontram isso. Espinho, provações, tem hora que você, vou parar, vou desistir, não aguento mais, é muita prova, tipo assim, vou dar um exemplo, não estou criticando. Pessoas vêm na sua casa hoje, te pede para você trabalhar, ajudar. Você ajuda aquela pessoa com o maior das boas intenções. Quando aquela pessoa se põe servido, ele vai simplesmente afastar da sua presença, da sua casa, te criticando e falando mal de você em todo lugar. São coisas do humano, são coisas do ser humano. Quantas pessoas eu acolhi aqui dentro, no momento de dificuldade da vida deles, que eles estavam no abismo, a gente trabalhou, minha companhia aqui, meus médios, todos nós juntos aqui, que nós somos unidos nessas horas, para levantar alguém, e as pessoas saem daqui falando mal de nós, de mim e da minha companhia. Quando fala só de mim, eu não ligo não. Mas quando fala da minha companhia, de algum médium meu, eu já fico aborrecido. Fala mal de mim, mas não falo dos meus médios, principalmente aqueles que estão comigo, que deve não aceito isso. E esse preto velho, o vovô Cachinchim da Bahia, pergunto porque eu nunca havia ouvido falar sobre ele. Ele alguma vez já contou a história de trajetória dele? Sim, ele conta que ele desencarnou com 23 anos de idade. Na época ele era muito, como posso dizer, essas pessoas que não aceitam a ordem. Como é que um escravo que está lá no cativo não vai aceitar a ordem do seu? Ele falou que preferia morrer do que se submeter à ordem dos senhores dele. Era filho de escravo, era orgulhoso, ele desencarnou com 23 anos de idade. E ele dá um nome aqui, que eu já procurei pesquisar esse nome, você lembra? Eu também nunca ouvi falar, pelo nome que ele deu. E esse nome, desde o dia que ele falou, foi anotado, eu nunca esqueci esse nome. O nome dele é Aritonasclácius Rufas Botafalamego. Quer dizer, um nome estrangeiro. Deve ser um nome africano, né? Então ele diz, por não aceitar a ordem de ninguém, ele acabou sendo sacrificado. Ele se sacrificou. Ele mesmo se sacrificou. Ele não aceitava a ordem. A história que ele contou para a gente no passado. Hoje não. A história que ele conta para nós é que nós deveremos andar um de mão dada um com o outro. É o que ele nos ensina aqui. Ele ensina muitas coisas boas. A palestra dele é uma palestra muito bonita. É o que ele ensina para nós, é o que eu aprendia com ele lá atrás, incorporado no meu Pai de Santo, no meu zelador de santo. Sou linda. Ele só ensinava coisas boas para nós. E praticar aquilo que aprendia. Amar o próximo, mesmo que o próximo não te ama. Amar o próximo a si mesmo. Amar Deus sobre todas as coisas, porque ele diz que hoje ele é uma alma convertida. Ele é uma alma cristã. Ele está no campo das almas cristãs, esse preto velho. Quer dizer, então ele ajuda, essa casa está em pé por causa dele. Ele que é o esteio mais forte dessa casa. Sendo que quem abriu essa casa aqui foi Exu. Essa casa aqui é do Zé Malandro da Encruzilhada. Só Zé Malandro que abriu, que formalizou a corrente, na época, quando eu voltei novamente, abrir aqui o centro para fazer atendimento para a corrente de médium. Quem formalizou essa corrente foi o Zé Malandro. Mas quem é o responsável por essa casa é o preto velho. É esse preto velho baiano. E, pai, ele possui um ponto cantado específico, ou algum ponto que o senhor se lembre dele? Ele canta um ponto dele. Eu não sei cantar direito esse ponto, não. Mas vou tentar cantar do jeito que ele canta assim. Só para dar uma ideia, quer ver? Cachinchim rói o coco na Bahia, Cachinchim rói o coco na Bahia,
Cachixim, rói o coco na Bahia, ele é filho de Deus e da Virgem Maria. Mas esse ponto ele incrementa com as palavras dele. Ele aumenta esse ponto com outras palavras, mas o finalzinho é isso aí, ele canta. Perfeito, pai. E voltando lá na Dona Maria Moura, algumas pessoas já me comentaram que ela possui uma raiz, né, do início da trajetória dela, né, como espírita, dentro do santuário, e que no terreiro dela ela manteve um pouco dessa raiz numa linha chamada de linha do Oriente. O senhor teve contato com o santuário, a linha do Oriente, dentro do terreiro da Maria Moura? Eu conversava muito com ela, né? Ela falava, mas eu não peguei muita história dela, assim, nesse passado dela, né? Eu sei que o passado dela foi um passado muito puro e limpo, né? Tudo que ela dizia pra gente, a gente acabava tendo que querer se espelhar naquilo ali, né? Onde fui mesmo conhecer ela foi no Senhor do Bonfim. Eu já era presidente do Senhor do Bonfim, né? Ela que regia o Senhor do Bonfim, mas ela contava para mim que ela tinha um centro espírita. Depois, o primeiro centro dela, o segundo foi o São Miguel das Almas, né? E depois foi o Senhor do Bonfim. Eu não tenho assim, o fundamento dela para trás, eu não tenho. E o senhor, dentro da sua trajetória, principalmente quando o senhor abriu casa, em algum momento o senhor enfrentou algum tipo de intolerância religiosa? Muitas. Muitas. E o que o senhor aconselharia, pai, para as pessoas que estão entrando dentro da religião, as gerações mais novas, seja no santuário, na Umbanda de mesa ou na Umbanda, ou qualquer outra prática, né, afro-religiosa? Qual o conselho que o senhor daria para essas pessoas que estão iniciando a sua jornada? Primeiro, se você tem o dom de realmente ser médio, de santo, tenha compromisso. O seu santo só vai ter compromisso com você se você tiver compromisso com ele. O dom, nem eu que dou, nem ninguém que dá. O dom quem dá é Deus. Quando Deus ele designa você um dom, a gente tem que ser obediente a Deus. Porque não adianta a gente querer fugir de Deus, né? O dom espiritual, quem me deu foi Deus. E eu cumpro com esse dom desde quando eu comecei lá atrás, religioso. Quando eu assumi mesmo um compromisso com o centro, eu era jovem. Eu abandonei tudo aquilo para lá, tudo aquilo que é da juventude para lá, para me seguir o espiritismo à risca. Era isso que eu queria. Quando eu tenho um dom, eu tenho que cumprir com isso. Bem, outra coisa. O santo, quando ele está em você, é ele que vai te ensinar tudo que você tem que aprender, né? A gente, começar com um desenvolvimento de mediunidade lá atrás, não existia internet, não existia computador, não tinha celular. A gente, tudo que sabia, um pouquinho de saber, a gente aprendia com o santo. E é essa prática que me trouxe até hoje, eu e muitos, né, que estão até hoje dentro do espiritismo. Observa que muitas pessoas que entram assim na moda, né, de qualquer jeito, que entra, você vai ver, hoje você tem a facilidade de chegar no celular, você aprender a cantar um ponto, você aprender a riscar um ponto, né? Riscar um ponto, eu não vou copiar um ponto de um outro médium, ou que está escrito ali no celular. O meu santo, ele tem um ponto dele, eu sei que ele tem, é a criação dele, a gente tem que respeitar isso. E muitas pessoas hoje não respeitam isso. Vai lá para o computador, vai lá para a internet, pergunta, e vai copiar aquilo ali, está certo? Eu não concordo, né? Quer dizer, o fundamento do seu santo é ele que traz, não é a gente que cria, né? É ele que traz o fundamento dele. Cada santo nosso tem um fundamento. E a gente tem que respeitar isso dele, ele que vai fazer isso, né? Se tiver com um dia de mostrar para alguém, se tiver de esclarecer o que ele é, né? É ele que vai fazer isso. Ele não vai ser assim, eu vou criar um fundamento do meu santo. Não existe isso. E, pai, para encerrar, eu gostaria de agradecer ao senhor pela oportunidade, pelo acolhimento que o senhor me deu e pela ajuda na minha pesquisa histórica. Muito obrigado. Eu agradeço também. Muito obrigado.